O Brasil está entre os países com maior índice de homicídio do mundo. As principais vítimas dessa violência têm cor, gênero e classe social. São homens negros e pobres. No Rio de Janeiro, esse cenário se agrava com a atuação de uma das polícias mais letais do planeta, cuja política de segurança opera historicamente a partir da lógica do confronto. Moradores das comunidades da região do Alemão e da Penha resgataram corpos da mata onde houve o principal confronto. Os conflitos entre Estado e tráfico de drogas não se dão em campo neutro. O cenário é a periferia e a morte dos jovens negros é legitimada por um discurso oficial de combate ao crime. A chamada guerra às drogas funciona como um dispositivo de controle racial sustentado por políticas públicas que naturalizam a letalidade policial nas favelas. Caralho! Que tiro é esse aí, mano? Amigos mesmo subindo na favela aí, vem comigo, tu atirou em quem, cara? Vem comigo, pai, vem comigo, porra! A necropolítica atende à logística de pão e circo, um conceito da Roma Antiga que descreve estratégia de governo em que líderes mantêm a população submissa ou distraída, lhes oferecendo bens materiais básicos, como pão, ou entretenimento, como circo, jogos e espetáculos baseados em dor e morte. Uma metáfora para a manipulação social e política por meio de distrações gratuitas e imediatas. Que isso, Barata? Tamo na frente. Quanto custou isso? Só paguei 2 pontos e olha o mais doido. A chacina não tirou pontos da gente, ela deu pontos pra gente. Quem diria, Barata? No cinema, o corpo negro é representado como objeto, não como sujeito. Ele é coadjuvante da história de alguém. Suspeito, criminoso em potencial, subordinado ou vítima inevitável. Esse contexto de violência reverbera diretamente no imaginário social. Assassino! O sargento Micael é um assassino! O meu filho tinha 18 anos e foi assassinado pelo Bob! No Brasil, a lei diz que não tem pena de morte, mas pra preto e pobre sempre teve! Se meu filho estava errado, ele tinha que ser preso! Não acabou! Tem que acabar! Eu quero o fim da polícia militar! O cinema negro ergue-se como aliado antirracista, dando lugar socialmente invisibilizado pelo audiovisual convencional, letrando e educando os espectadores de forma inconsciente e imagética. Os padrões são rompidos e o corpo negro, sendo na vida ou na ficção, podem ser personagens de dignidade, poder e destaque social. Gente, é igual em qualquer lugar, em qualquer canto. As favelas cariocas, frequentemente exportadas como símbolo nacional, se tornam um cenário recorrente de narrativas que constroem heróis e vilões, a partir de marcadores classistas e racistas. O Rio de Janeiro tem mais de 1.200 favelas comandadas por 3 grandes facções que disputam território para o tráfico de drogas. Nessa guerra, o Estado tenta apaziguar a situação. Diferente das guerras civis que acontecem em outros países, a guerra no Rio é contínua, silenciosa e financiada pela corrupção do sistema público que lucra com tudo isso. É burrice pensar que numa cidade assim os policiais vão subir favela só pra fazer valer a lei. Policial tem família, amigo. Policial também tem medo de morrer. Por onde? Prostituição. Mas não é assim que a polícia funciona. Aqui, ó, Atlântica com Siqueira Campos. É todo dia. A polícia depende do sistema e o sistema não trabalha para resolver os problemas da sociedade. Onde? Aqui, Machado, Raimundo Correia. O sistema trabalha para resolver os problemas do sistema. No audiovisual, a figura do herói costuma ser associada à ordem, autoridade e branquitude, enquanto a violência periférica é racializada. Essa construção reforça estereótipos históricos que contribuem para a naturalização da desigualdade, fazendo com que determinadas mortes pareçam justificáveis ou até necessárias para o bem social. Tem um ditado popular que diz: bandido bom é bandido morto. Mas esse recorte também é ético-racial. Depende da cor do bandido para que essa frase se faça justa no Brasil. Em 2007, o filme Tropa de Elite vazou da pós-produção e passou a ser vendido em todos os camelôs do país, ou seja, todas as classes sociais tiveram acesso a esse filme, não só a classe média que podia pagar para ir até o cinema. Esse marketing inesperado foi um sucesso. O filme foi o mais visto do ano e até hoje um marco no cinema brasileiro. Foi a primeira vez que a arte mostrava o treinamento de um batalhão de operações especiais. Ele deu ao público a possibilidade de remissão da Polícia Militar do Rio de Janeiro, que estava em declínio total pelo despreparo e letalidade na cidade. Pede pra sair! Pede pra sair! Pede pra sair! Pede pra sair, senão você vai sair! Essa nova ótica foi tão potente que em 2010 a PM entra nas favelas com a UPP, a Unidade de Polícia
pacificadora para uma tentativa de aproximação do Estado, obviamente, fadada ao fracasso, mas que até então era inimaginável. O Capitão Nascimento, homem branco de classe média, ganhou não só o coração do brasileiro, como a permissão da letalidade em nome da paz e a admiração de uma nação incoerentemente negra e pobre. As narrativas do herói e do anti-herói não são apenas estruturas dramáticas, mas dispositivos simbólicos que organizam valores morais, hierarquias sociais e relação de poder. O herói clássico encarna ordem, legitimidade e promessas de salvação coletiva. Sua trajetória é construída para que suas ações, mesmo quando violentas, sejam percebidas como necessárias e justificáveis, inevitáveis. Não abre a boca pra falar mais do meu trabalho nessa casa. Você não fala mais do meu trabalho nessa casa. Você tá entendendo? Quem manda nessa porra aqui sou eu e você não vai mais abrir a boca pra falar do meu batalhão nessa casa. Já o anti-herói emerge como figura ambígua, atravessado por contradições éticas e falhas morais, tensionando a ideia de justiça e revelando os limites do sistema que pretende servir. Mas essa oposição não é neutra. No cinema, raça, classe e gênero determinam quem pode ocupar o lugar do herói e quem é empurrado para a zona da ambiguidade ou da marginalidade. O que ela me dizia? Que eu não era um monstro, não. Em muitas narrativas, corpos brancos são autorizados a transitar entre heroísmo e brutalidade sem perder sua legitimidade, enquanto personagens racializados são frequentemente associados ao desvio, à violência e à ameaça, mesmo quando exercem funções semelhantes. Analisar o cinema brasileiro é compreender seu papel na produção de modelos sociais e imaginários coletivos. Nunca tinha conhecido um médico assim igual você. Assim como, Mikael? Preto. Favelado. Isso é resultado de cota. Não existe mérito sem oportunidade, Mikael. Você mora onde? Em Tabajara. Parabéns. Obrigado. O letramento racial surge nesse contexto como uma ferramenta fundamental para tensionar narrativas racistas e questionar o pacto da branquitude presente nas produções audiovisuais. Não se trata apenas de verossemelhança factual, mas de responsabilidade simbólica e quebra do racismo estrutural. Guerra de vocês, de preto pobre, matando preto pobre. Isso é cortina de fumaça. Tráfico de drogas movimenta bilhões, Mikael. Bilhões por ano. Fé em Deus! DJ! A presença de rap das armas em Tropa de Elite ultrapassa a função de ambientação sonora e atua como marcador cultural, político e racial. Originada no funk proibidão dos anos de 1990, a música nasce como uma narrativa territorial produzida de dentro da favela, expressando a militarização do cotidiano periférico e afirmando o território como espaço de resistência frente à ausência do Estado. No entanto, ao ser incorporado ao filme, ocorre um deslocamento de sentido. A voz interna das favelas passa a ser enquadrada pelo olhar do Estado e da classe média, transformando a expressão cultural negra em evidência de perigo e legitimando simbolicamente a repressão policial. Esse processo revela uma contradição central no cinema brasileiro que frequentemente se apropria de estéticas periféricas enquanto esvazia seu potencial crítico, reforçando estereótipos raciais e neutralizando a lógica da guerra. Em contrapartida, Ordem e Progresso na abertura de Arcanjo Renegado opera como um gesto político e simbólico no funk. Ao ressignificar o lema da bandeira nacional por meio do rap e da poesia periférica, a canção expõe a contradição entre o discurso oficial do Estado e a realidade vivida nas favelas, denunciando uma ordem que se sustenta na exclusão e no sacrifício de corpos negros. A crítica desloca o olhar para dentro do sistema e anuncia que a narrativa não vai celebrar a violência, mas questionar as estruturas de poder que a produzem. A escolha do nome também é simbólica. Arcanjo significa anjo principal ou mensageiro superior, representando uma figura de autoridade espiritual associada à proteção, à justiça e o confronto direto com o mal. Renegado é aquele que foi rejeitado, excluído ou rompeu com um grupo, sistema ou ideologia, seja por escolha própria ou por imposição externa. Renegado é um termo ambíguo e não é por acaso. Carrega a ideia de ruptura, traição ou marginalização, podendo indicar tanto alguém que nega uma ordem estabelecida ou alguém que é expulso dela por não se adequar a essas regras. Apesar dos limites históricos, o cinema nacional tem apresentado avanços importantes com narrativas negras que transcendem a ideologia de violência como destino,
ampliando os modelos de experiências possíveis, rompendo com estereótipos e construindo os personagens negros complexos, humanos e plurais, assim como somos todos nós. Representar o audiovisual brasileiro é representar o próprio país. Ao questionar quem narra, quem é narrado e como essas histórias são contadas, abre-se espaço para uma abordagem crítica, plural e antirracista no cinema brasileiro. A disputa por imagem é também uma disputa por possíveis futuros. Precisamos enxergar o audiovisual como ferramenta política e social. Deixa eu falar. A politicagem do caralho, essa merda. Estão querendo me fuder. Como é que tá a pista lá fora?